Isso. Gênesis 26, versículo 3 em diante, diz o seguinte: permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você, e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Vamos pedir para Deus continuar falando conosco. Senhor, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esta oportunidade, por esse privilégio de poder estar em tua casa, adorando, bendizendo o teu santo nome e principalmente por perceber a tua presença nesse lugar. E onde o Espírito do Senhor está, existe a possibilidade do milagre acontecer. Então que assim se manifeste nessa noite, Deus, através da tua presença, da tua palavra, venha sobre nós a tua bênção, Senhor. Que teu Espírito nos traga entendimento, que teu Espírito venha e trabalhe no nosso coração. Estamos nos preparando para avançar, Pai, mas que nenhum de nós dê nenhum passo que seja se não for na tua direção. Me coloco mais uma vez em total dependência de ti. Usa-me, Senhor, me conduza nesse altar. Essa palavra nos alcance, nos abençoe e só o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Podem sentar-se, amados. Aí é covardia. Você pode dizer isso? Tua presença é real. Diga isso para ele, diga isso para ele. Só quem acredita nisso pode cantar isso. Talvez isso ajude se você fechar os seus olhos, né? Tua presença é então, Senhor, receba a nossa adoração, Senhor, a nossa atenção.
que é que um culto precisa para ser abençoado? É de um pastor que pregue bem? De um louvor que toque bem? De uma boa iluminação? De um bom som? Essas coisas, elas têm sua importância. Mas não é isso que faz um culto ser abençoado. Porque culto tem a ver com o que está dentro de nós. Culto, quem oferece somos nós, para Deus. Então o culto, para ser abençoado, depende muito de como esteja o nosso coração. Se estamos aqui para cultuar a Deus, para focar no Senhor, para dar atenção para o Senhor, pode ter certeza que Ele vai estar nos abençoando. Eu sempre estou falando isso, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar. A gente não assiste culto, a gente oferece culto. A gente entrega culto, a gente adora o Senhor. E nessa ação, Deus reage. Quando Ele recebe adoração, Ele manifesta presença, Ele manifesta a glória, Ele abençoa. E eu tenho certeza que você que está aqui para adorar o Senhor, para cultuar Deus, já está sendo abençoado. Amém? Essa campanha que nasceu no coração de Deus, ela vem com direcionamento. Deus está querendo nos preparar para o melhor que Ele tem para a vida da gente. Avante sem parar não é uma questão aleatória, é um entendimento que há uma direção de Deus para a nossa vida, uma direção para a bênção, uma direção para a salvação, uma direção para aquilo que Ele tem de melhor para nós. E eu repito uma palavra que Jesus disse: aquele que crê vai ver a glória de Deus. Eu creio, eu vejo a glória de Deus sobre a sua vida. Amém, amados? Amém. Amados, uma breve recapitulação. Hoje nós estamos chegando no nosso quarto elo desse projeto de vida. E Deus tem nos dado palavras de direcionamento sobre a questão de avançar nessa constância. Nosso primeiro elo, nós vimos que avançar e sem parar diante de Deus depende de um princípio chamado obediência. E a obediência a Deus manifesta a bênção dele na nossa vida. Mas vimos um detalhe muito importante. A obediência vai depender da intimidade que a gente tem com Deus. Quem tem comunhão com Deus, quem tem intimidade com Deus, consequentemente não vai ter dificuldades de obedecer à vontade dele, de reconhecer ele como o Senhor da sua vida. Vimos isso. No segundo elo da campanha, a gente viu que foi um assunto que nos levou a refletir bastante. Se vamos avançar, é preciso entender que eu tenho que saber escolher muito bem quem é que vai estar comigo. Escolher muito bem as pessoas que vão estar comigo. Vimos aqui Deus tratando sobre quanto uma decisão na vida da gente influencia no nosso destino. Vimos que tão importante quanto saber quem é que a gente quer do nosso lado, também é importante saber quem é que a gente tem que dar tchau. Amém, amados? Porque faz parte da vida isso. Deus tratou aí uns 4 pessoas. Qualquer coisa a gente prega de novo. Mas viu isso, saber quem está do seu lado. Semana passada, foi sobre, aqui ó, herança. Restaure as suas heranças. Vimos aqui a importância da gente saber dar valor àquilo que a gente tem, aquilo que foi deixado para nós como um legado, aquilo que de repente podia estar até entulhado, mas é uma herança do Senhor para a nossa vida. E vimos também como é importante a gente ter consciência do valor que a gente tem. Você é importante para Deus, somos importantes para o Senhor. Deus tem herança para a sua vida. Amém, amados?
E hoje, pastor, sobre o quê? Então, está escrito o quê? Eu não senti muita firmeza, não. Está escrito o que aí? Creia nas promessas. Pode passar aí. Primeiro, quem tem promessa de Deus aqui? Ó, como melhorou. Promessa de Deus. Promessa. Antes da gente falar, isso aqui é fundamento. Promessa é algo essencial para a vida de quem quer avançar. As promessas de Deus são objetivo de vida. Promessas de Deus são propósitos de Deus para a nossa vida. Promessas de Deus é o direcionamento do Senhor para a nossa vida. E aqui vai interessante também lembrar, para que eu falei isso hoje de manhã. É um perigo muito grande quando a gente torna comum aquilo que é extraordinário. Às vezes a gente acabou de cantar aqui Deus de promessa, Deus de aliança, mas às vezes, tia Marta, a gente fala tanto promessa, 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 que essa palavra, ela às vezes se torna algo comum na nossa boca e no nosso coração. Só que não, irmãos. Talvez seja comum quando se fala de promessa ligado à questão do ser humano. Promessa que vem de pessoas, promessa que vem da gente mesmo, talvez. Mas falando de promessa de Deus, é infinitamente diferenciado, infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Que Deus, Ele é um Deus de promessas. Isso significa que Ele tem uma aliança. Através da promessa de Deus, o homem se move. Através das promessas do Senhor, a vida, a nossa vida, ela tem um sentido. Começou aqui, no texto que nós repetimos aqui a leitura, Deus, Ele fez questão de lembrar a Isaac que Ele tinha feito uma promessa a Abraão. E olha como é sério. Eu citando isso, veja só. Quantos creem? Quem tem promessa de Deus aí? Ele tem promessa de Deus para a nossa vida. Tem promessa do Senhor para a nossa vida. E escute bem isso. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos Deus falando de várias maneiras. Mas é algo muito forte, é quando Ele literalmente fala, direcionando ao coração e a uma pessoa. Deus falou com Abraão. Deus falou com Isaac. Deus está falando conosco aqui nessa noite. E olha o que Ele diz. Permaneça nessa terra, porque eu vou te abençoar. Fique aqui mais um tempo, porque eu vou te abençoar. Da mesma maneira que eu falei com o seu pai Abraão, essa terra será de vocês, estes termos serão seus, vou te abençoar e através de você, escute isso porque vai pegar na gente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso foi uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Essa bênção aqui de Abraão e de Isaac, ela é para nós. É promessa do Senhor para a nossa vida. E uma promessa é aquilo que vai me dar sentido. É aquilo que vai trazer esperança ao meu coração. O que Deus tem para tratar hoje assim é muito prático, muito objetivo, mas para que a gente mergulhe melhor nesse entendimento do que significa promessas, para que eu possa crer na promessa do Senhor. Quem está me acompanhando? A primeira coisa que a gente vai falar é que as promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus não falham. Só para gravar, as promessas de Deus não falham. Moisés escreve aqui em Números, capítulo 23, versículo 19. Deus
não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus, ele é pleno. Deus, ele é perfeito. E uma das suas características, das suas virtudes, é a fidelidade. Tudo que Deus fala, ele cumpre. Irmãos, de novo eu chamo a atenção para um detalhe na Bíblia Sagrada. Deus fala das mais variadas formas. Ele usa muito e usou muito os profetas. É interessante quando um profeta falar, você vai ver muito isso no Antigo Testamento. O profeta ia falar, ele dizia, assim diz o Senhor, e ele liberava a palavra. Amém, amados? Mas existia um peso maior quando o próprio Deus falava. Quando Deus declarou, assim que Jesus saiu das águas do batismo, todo mundo ouviu a voz de Deus. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vimos aqui que Deus falou diretamente ao coração de Isaac. E tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E dentro dessa bênção que estava sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, está incluído a minha e a sua vida. O que Deus promete, Ele cumpre. Ao contrário de nós, ser humano, quem aqui já quebrou alguma promessa? Somos limitados. Alguém já prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Isso acontece. Só que isso é impossível para Deus, porque Deus não nega a si mesmo. Quando Deus libera uma palavra, Ele faz com que se cumpra aquela palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E quando Deus fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que existem cerca de 8.000 e não sei quantas promessas do Senhor para a nossa vida. Amém, amados? E existem promessas de forma muito específicas para a minha vida e para a sua vida. De Deus para a sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? De verdade, já recebeu uma promessa de Deus para a sua vida? Ele falou, foi Ele que declarou, isso não vai falhar. Se foi Deus, não vai falhar. Guarde isso no seu coração. Se vem de Deus, se é promessa de Deus, é impossível que isso falhe, porque vem do Senhor. Guarde isso no teu coração. Quem prometeu é fiel para cumprir. Guarde isso. Amém? Uma outra coisa. Aí, talvez para muitos de nós seja um grande desafio. Segundo ponto. Saiba esperar as promessas. Eita, ninguém deu glória, não foi? Quem é que gosta de esperar? Eu. Quem é que gosta de esperar? Ninguém. Esperar? Ah, pastor, para mim quanto mais demorar, melhor. Deixa de conversa. Quem quer ser abençoado hoje? Deus vai te abençoar. Mas e se não for hoje? Amados, Lucas 24, 49, Jesus está falando de algo glorioso e poderoso. Era aquele momento, missionário Daílson, que estava todo mundo, vai ser agora, a gente vai arrebentar e vai restaurar o reino, e vamos descer, que aí Jesus disse, eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus fez assim, calma aí, vai ter que ficar. Tem promessa do meu Pai para a vida de vocês. Tem promessa do meu Pai para a sua vida. Mas espere. Tem que saber esperar. Esse é um grande teste de confiança em Deus, de fé, de esperança. Porque Deus vai utilizar do tempo como medidor. E você é testemunha do que é que acontece quando não sabemos esperar
E a gente fica ansioso. E a gente se afoba. A gente quer dar o nosso jeito. A gente quer para agora. Ah, Deus prometeu, vai cumprir, vai cumprir. Ah, vai estar demorando, mas então, e se eu fizer assim? Quantas pessoas que quando fazem isso, acabam, sabe, complicando a própria vida. A gente tem um exemplo do próprio Abraão, né? Que teve Isaac, foi o filho da promessa. Mas o Ismael acabou sendo o filho, alguns pregadores falam, o filho da pressa. O que é que acontece? Olha a situação. Deus liberou a palavra para Abraão. Abraão, você vai ser pai de nações. Muita gente. Oh, glória. E aí, só que quando Deus falou assim, Sara deu um riso. Cuidado com quem ri perto de você quando você recebe uma promessa de Deus, viu? Porque essa pessoa que zomba, que ri, ela pode comprometer a promessa de Deus na tua vida. Foi isso que aconteceu com Sara. Deus pode me usar aqui para dizer assim, missionário Adriano, tem uma promessa muito poderosa sobre a sua vida, de grande prosperidade. Aí, tô brincando, aí Gabriel faz, ri assim lá atrás. Ele fez assim, igual Sara lá. Essa pessoa pode comprometer. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque, geralmente, quem ri, ali foi brincadeira, viu que? Mas geralmente quem ri, ela está presa não à promessa, ela não está ligada a Deus, ela está ligada à circunstância. Foi que Sara olhou, idosa e estéril. Abraão, idoso e já tinha passado da validade também. Como assim ter filho? Olhou para a circunstância. E aí usou de um subterfúgio que naquela época, né, irmão missionário Alessandro, era legal. Se um senhor não pudesse deixar descendentes, ele podia se utilizar de uma das escravas para dar continuidade à sua família. Então pegou lá a escrava Agar, disse, vai aí com ela, está na lei. Mas essa não era a promessa de Deus. Porque Deus, Ele usa e quer trabalhar com a nossa paciência. Porque na nossa paciência Ele vai medir a nossa fé e a nossa confiança nele. Quantas pessoas dão passos tão errados nessa hora, se envolvem com quem não devia se envolver, se mistura com quem não devia se misturar, comete erros, faz coisas que não era para fazer, não era a hora de fazer. Tem que saber esperar, independente do que aconteça. Olha o que diz Abraão, que falam sobre Abraão lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Escute. Abraão, contra toda a esperança, e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Você crê na promessa de Deus para a sua vida? Então tenha paciência. Pastor, é difícil. Quando a gente não sabe esperar, a gente perde as promessas. Não é assim que Deus fala? Esperei com paciência no Senhor, então o Senhor me ouviu, se inclinou até mim e ouviu o meu clamor. Deus vai me ouvir, Deus me atende quando Ele vê que eu estou sabendo esperar. Existem coisas que Deus, na verdade, Deus tem sempre tudo no tempo certo e na hora certa. Deus nunca se atrasa, nem também se adianta. Ele age na hora certa.
Até lá, paciência. Ficar aqui. Enquanto isso, Deus vai me abençoando. Enquanto isso, eu vou orando mais, eu vou jejuando mais, eu vou buscando a presença dEle. Eu tenho promessa, a promessa é minha. Ei, a promessa é tua. Ei, tudo que Deus prometeu a você vai acontecer. É teu, irmão. É teu, minha irmã. Mas você vai ter que esperar. Não é fácil não, irmão. Mas se não fosse assim, não seria promessa, não seria milagre, não seria Deus. Eu estaria tentando condicionar Deus ao meu tempo e à minha vontade. Com certeza, aquilo que está condicionado ao meu tempo e à minha vontade não tem nada a ver com promessa de Deus para a minha vida. Porque o trabalhar é inverso, é de Deus para mim, não de mim para o Senhor. Quem entende isso aí? Você entendeu isso? Então, sabe esperar. Eu costumo dizer o seguinte: não está demorando não, é porque Deus está caprichando. Cadê o povo que vai casar? Eita glória. Olha, vai ser caprichado. É de fazendeiro para cima, empresária. Mulher abençoada, virtuosa para os varões. Deixa de desespero. O que é teu está guardado, já está lá. Hein, Galdinha? Ô glória. Quanto tempo? Foi quanto? Eu não ouvi, Galdinha. Quantos anos? 32 anos. Esperando com paciência. E Deus caprichou. Mandou o varão. Cadê você, Denho? Denho, dê um cheiro ali. Em celebração lá. Olha. Tem que dar cheiro, dá cheiro. Eita promessa maravilhosa. Aplaude Jesus, irmão. Ei. Nesse interim, vieram algumas situações, né? Mas não era promessa. Era problema, né? Hein, Denho? Apareceu umas tranqueiras antes, Denho. Confusão, não foi? Mas, não. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Saber esperar. Amém? E tem a ver com esse último ponto. Presta atenção nesse último ponto aqui, ligado à promessa. Terceiro. Diz o seguinte: não perca o foco das promessas. Não perca o foco das promessas. Olha o que Paulo diz aqui a Timóteo, na segunda carta que ele escreve. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Amém? Paulo, mais uma vez, como ele gostava de fazer, ele utiliza de analogias para poder explicar melhor o propósito do Senhor para a nossa vida. Ele pega esse aqui do soldado. Tem algum militar aqui? Alguém que serviu o exército? Tem, né? Pronto. Minha irmã, sabe, né? É a disciplina. Porque o bom desempenho de um soldado vai depender da disciplina e do compromisso que ele tem ali com o seu comando. Ele tem um propósito. Porque se ele se preocupar com outras coisas que não sejam ligadas ao seu propósito, ele pode inclusive colocar em risco a própria vida e daqueles que estão à sua volta. Porque o propósito, ele sabe que tem um comando. O comando tem um direcionamento. Então o soldado, ele não está preocupado com as coisas da vida civil. Ele está preocupado e concentrado com a disciplina, né? com o trabalhar, com a sua missão. Foco. O que vai garantir uma vitória durante um combate é aquele soldado estar focado no seu objetivo. Lembra que promessa é o objetivo da nossa vida? Amém? O que é que acontece
nesse nosso caminho, amados, podem vir muitas distrações que vão tentar aqui tirar a gente do foco daquilo que Deus prometeu para a vida da gente. E olhe que nós estamos vivendo um tempo, amados, que o que não está faltando é distração. Gente que de repente chega assim e diz, você, como é que está? Ah, você ainda está aguardando isso? Menina, desde coisa. Por que você não faz assim? Por que você não escolhe desse jeito? Não é? Não acontece isso? Ei, rapaz, não se preocupe tanto com isso não. Ó, tem um negocinho aqui que é mais legal para nós. Né? Usando aqui o nosso casal romântico. Muita coisa aconteceu, muitas distrações quiseram acontecer. Mas peraí, eu tenho uma promessa. Deus me prometeu um homem, uma mulher segundo o coração dele, que me respeite, que saiba cuidar de mim, que me dê atenção, que me ame não pelo que eu tenho, mas por aquilo que eu sou. Então o meu foco é isso. Não existe mais ou menos, sabe? Vou até assassinar o português aqui. Pastor, qualquer coisa serve. Não! Estamos falando de promessas de Deus para a sua vida, o melhor, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é o que Ele tem preparado para nós. Mas eu não posso me distrair com outras coisas não. Pastor, eu recebi uma promessa do Senhor que eu ia ser um médico. Eita glória, que Deus me deu esse dom, essa capacidade para eu abençoar e ajudar muitas pessoas. Amém. Então, você tem que focar onde? Estudo. Disciplina. Ter hora para começar a estudar e não esquecer da hora de terminar. Por quê? Porque você tem uma promessa. Eita, vai ter a prova quando? Ah, vai ser, eu vou deixar para estudar quando faltar 5 dias. Está se distraindo. Acabou. Ah, mas não era promessa de Deus? Você tirou o foco. Você se deixou distrair. Já aconteceu isso com você? De você ir procurar uma informação importante no celular, aí você entrar lá naquela rede e olhar umas coisas, daqui a pouco você esqueceu do que você ia fazer lá? Só foi comigo isso? Não é assim que acontece? É na vida, sabe, irmã? A gente tem aquele foco, tá? Aí daqui a pouco uma coisa aqui, olha que interessante, olha que legal, olha que bonito, olha isso. E a promessa, olha, fazendo assim, olha, se distanciando. Peraí, onde é que está a minha promessa mesmo? Ah, não deu, eu me distraí, eu nem percebi. Deus ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele tem promessa para a nossa vida. Ele diz a Josué, lá no livro dele, Josué 1:7, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Ele está falando de quê? Foco. Foco aonde? Na palavra. Onde é que a gente vê promessa de Deus? Na palavra. É aqui, eu tenho que estar de olho na promessa do Senhor para a minha vida. Não sei quando vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E eu não posso tirar os olhos da minha promessa, não. Ainda que seja desfavorável, ainda que venham muitas coisas tentar, sabe? Tem que ter foco. E pode prestar atenção, toda vez que a gente está compromissado com a promessa de Deus, vem um secretário do inferno para distrair a gente. Preste atenção nisso. Como diz minha mãe, quando você está com a cara para cima, e olha que tem gente aí com a cara para cima, irmãos, que quando a fatura chegar,
cansei, minha vida, nada deu certo, nada aconteceu. Eu fiz uns 40 projetos de vida e não estava com a cara para cima. Mas quem tem foco na promessa, aí vem o secretário do inferno. Quem lembra do Neemias? Conhece Neemias? Ele era da quadrangular aqui oceânica. Foi um dos fundadores. Neemias, olha só, soube que os muros de Jerusalém estavam destruídos, os portões queimados. Estava lá, como copeiro do rei, começou a chorar. E o rei, que foi, meu filho? Minha terra, meu rei. Está lá tudo destruído, uma vergonha para a nossa cidade. Você quer uma liberação para ir arrumar lá? Quero, vou dar autorização, vou dar você crédito lá no depósito de Eglado, você pegar material lá, você vai comprar, arrume uns pedreiros bons, chama o missionário Daílson, essa turma boa, irmão Ari também ajuda, vai juntar uma turma boa e vocês vão reconstruir os muros de Jerusalém. Eita glória! Passou lá, fez a vistoria, fizeram conta, quantos quilos de cimento, de pedra, de tudo, de areia. Bora comprar, comprou, começou a trabalhar. Olha a distração. Olha o sambalate, olha o Tobias. Tá fazendo o que aí, rapaz? E aí vai fazer? Ei, rapaz, para aí, desce um pouquinho. Onde é que você vai? Ih, esse muro aí tá mal feito, viu? Até uma raposa, se der um espirro, vai derrubar isso aí. Ei, rapaz, desce um pouquinho. Vamos aqui. Para que essa agonia toda? Você já notou que é assim, quando você está focado em algo de Deus? Ou só é comigo isso? Não acontece assim? Eu não sei porque Deus está insistindo muito com isso, mas Ele sabe, né? Cuidado com as distrações, viu? Cuidado com as distrações que têm tirado você daquilo que é caminho do Senhor para a sua vida. Ei, Deus tem um direcionamento para a tua vida. É foco. Se eu sou militar, problema da vida civil é outro departamento. Meu negócio é batalha. Meu negócio é treinar. É partir para cima. Missão dada. Missão dada. E vamos para cima, na promessa. O negocinho chamou a atenção aqui. Para aí. Não, eu tenho uma promessa para a minha vida. As distrações, tem que tomar cuidado. Vamos botar um nome? Pode ser o trabalho, pode ser namoro, pode ser amizade, pode ser festa. Um monte de coisa. A distração tem vários nomes. Tudo que te chamar a atenção, tirando os teus olhos da promessa de Deus, isso é uma distração. Então eu não posso perder o foco. Vou perguntar de novo, quem tem promessa de Deus aqui? Então não tira os olhos da promessa não. Deus prometeu, vai cumprir. Tenha calma, tenha paciência e não tire os olhos da promessa de Deus. Amém, amados? Deus é bom e o tempo todo. Só para a gente gravar. Põe aí o último, por favor. Confie. Por quê? Espere. Por quê? Não se distraia.